Você acorda em uma cidade que sacode seus nervos como cubos de gelo. Conversas crepitam às 7h03. O metrô cheira a borracha quente e esperanças frustradas. Um homem tosse como um motor a diesel de 78. E você, milagrosamente, não explode. Estão te insultando? Você parece ver as palavras se aproximando como pombos rudes. Você as observa. Elas não te derrubam. A pessoa na sua mesa ao lado mastiga ruidosamente. O impressor faz um gesto com o dedo médio. O chefe dispara uma enxurrada de críticas. Você registra, cataloga, deixa passar. Não é frio, não é falso zen. É química reversa, sombra no espelho, aquela lacuna microscópica entre estímulo e resposta, onde você decide quem você é antes que o mundo decida por você. Sem aplausos, sem gongo tibetano, apenas a pura sensação de que sua paz interior não é refém de quem grita mais alto. E quando mais um, você é sensível demais, desliza sobre você como chuva em vidro tratado, você entende. Você não está fugindo das suas emoções, você está escolhendo quais são suas. É aí que surgem os limites invisíveis, os filtros de relevância, a armadura feita de ar. Parece nada, mas pesa como uma porta reforçada. Bem-vindo à arte da impermeabilidade emocional. Você não desliga o mundo, apenas para de usar sua alma como caixa de ressonância. Se esse incipit te fez sentir o cheiro da liberdade, aquele cheiro estranho de ninguém me controla remotamente hoje, deixe um like agora. Você se vê entrando no escritório como se estivesse em uma estufa tropical de emoções cansadas. Notificações crepitando, piadas passivo-agressivas andando sobre duas pernas, alguém confundindo seu rosto com uma lixeira para jogar fora frustrações. Mas você não pega fogo. As palavras chegam, fazem uma cena e depois perdem o ar como balões recuperados no final de uma festa. Você não está se anestesiando, não está se transformando em uma estátua de sal. Está se tornando hidrofóbico ao drama, como aqueles tecidos técnicos que fazem a chuva rolar. A diferença é pequena e decisiva. Você não bloqueia a água, você se recusa a te absorvê-la. De fora parece indiferente, por dentro é cirurgia. Você move a alavanca de eu reajo por reflexo para eu respondo por escolha. E esse microsegundo de clareza vale mais do que um curso de sobrevivência emocional. É como desligar o Bluetooth do sistema nervoso. Outros tentam corresponder às suas reações, mas seu dispositivo é invisível. Havia um sujeito, vamos chamá-lo de Heinrich, que em 1919 fez dinheiro com aço e silêncio com o olhar. Ele não gritava, não batia portas, não brincava de guerra fria com copos. Simplesmente, nada o afetava. Os funcionários o temiam não por ser implacável, mas porque sua teatralidade se desfazia contra ele como chantilly ao sol. Sua esposa o levou ao médico como uma geladeira que não faz mais barulho. Está quebrada? Ou finalmente está funcionando? No dia anterior, ela lhe confessara um caso como se uma tempestade estivesse chegando. Ele respondera com 3 perguntas diretas, tiradas diretamente de um manual de manutenção da alma. Você está feliz? Precisa de algo de mim? Devemos seguir em frente ou nos despedir como adultos? Sem drama, sem chuva de pratos. Apenas a sensação gelada de que o controle não estava nas nuvens, mas em seu barômetro interno. O segredo não era um coração letárgico ou um curso intensivo de zen no YouTube. Heinrich havia descoberto o espelho da sombra. Cada pessoa que o irrita é uma superfície brilhante, onde seu eu desintegrado acena um oi. O colega rude reflete seu medo de ser indigno. O amigo falecido reflete sua mania de controle. O parente crítico reflete seu tribunal interior que nunca se fecha. Não é sua culpa, é um mapa. O insulto se torna uma placa de trânsito. A provocação se torna uma placa de trabalho em andamento. A crítica se torna uma instrução de montagem da IKEA. Complicada, mas útil. Se você ficar parado discutindo com o manual, você perde o móvel. Se você o lê, você se senta. Heinrich chegou lá depois de uma traição corporativa que lhe rasgou o orgulho, como um abridor de latas.
Seu sócio roubou seu maior cliente, deixando-o com ansiedade e contas a pagar. Em vez de atacar com forcados, ele fez a pergunta que ninguém quer fazer: que parte de mim está em cena? A ganância do outro falava de seu terror da pobreza. A mentira do outro sinalizava seu hábito de esconder seus sentimentos. A facada do outro indicava sua potencial capacidade de ferir para se salvar. Ele não se absolveu nem se flagelou. Ele se integrou. E quando as sombras voltaram para casa, a cidade deixou de parecer um campo minado e voltou a ser um mapa de metrô com rotas alternativas. Vamos analisar um caso mais próximo do seu espaço aberto. Sarah, uma profissional de marketing, é fisiologicamente alérgica às interrupções de Tom. Uma profissional do tipo: roubo sua vez de falar e até seu espaço para respirar. Ela aplica o espelho de sombra como uma régua a uma folha de papel. O que eu julgo nele, onde faço o mesmo? O que ele está me ensinando? Ela descobre que, quando se sente insegura, pega o microfone como se fosse oxigênio, e sua irritação com Tom é um reflexo de sua irritação consigo mesma. Ela não se humilha, não o santifica. Ela faz a manutenção. Quando a sombra está no comando, a interrupção perde seu veneno. Tom continua sendo Tom, mas sua voz para de entrar em sua casa sem soar. A parte mais elegante de tudo isso é o intervalo entre o estímulo e a resposta. Aquele corredor de 1 segundo, onde o tempo se torna elástico, e as palavras do outro ainda não são facas, apenas objetos suspensos. Ali você escolhe se as pega ou as deixa cair. A maioria das pessoas confunde campainha e corredor. Ouvem um ding e já escancaram a porta, entregando a sala de estar, a geladeira e a escova de dentes. Você começa a agir como um porteiro com discrição. Abre, olha, decide. Não é mágica, é hidráulica. Você coloca uma válvula entre o cano do ego e a torneira do comportamento. E quanto mais você exercita essa válvula, menos você inunda. Para praticar a passagem, você precisa de uma habilidade aparentemente simples: subir na galeria do diretor. Quando o gatilho é puxado, você não se joga na cena. Você recua meio metro com a cadeira e assiste ao filme. Você observa palavras, posturas, pupilas, mas acima de tudo, seu estômago se contraindo, seu peito acelerando, suas mãos exigindo vingança. Interessante, você diz ao seu corpo, como um botânico diante de uma planta venenosa. Você a estuda sem comê-la. Quanto mais tempo você permanece na galeria do diretor, mais você entende que você não é a trilha sonora emocional. Você é o técnico que ajusta o volume. E quando você retorna ao palco, a piada sai limpa. Maria, uma professora, tinha um diretor que distribuía críticas como panfletos em frente ao metrô. A princípio, elas se tornaram uma armadura ou um engarrafamento. Ou endureciam ou se espalhavam. Então ela tentou direcionar. Viu a pressa dele, a pressão da diretoria, o medo de perder a credibilidade, tudo projetado sobre aqueles ao seu redor. Ela não justificou, ela moldou. A resposta que emergiu não foi adocicada, foi de aço macio, firme, clara, sem granizo. Quando você para de se identificar com cada solavanco, a emoção se torna um dado adquirido, não um destino. É aqui que entram em jogo as paredes invisíveis, os limites. Não cercas de arame farpado, mas filtros de ar EPA para a alma. Primeiro filtro, relevância. Nem tudo que bate à porta tem direito de entrar. Tudo o que não é necessário para o crescimento é carimbado como visto e devolvido ao remetente. Segundo, propriedade. As emoções dos outros não são um pacote para ser desempacotado no seu chão. Elas continuam sendo do dono. Você pode observá-las sem ter que pagar a conta. Terceiro, identidade. Se o seu eixo do eu estiver aterrado como um poste de luz, o vento das opiniões faz o que deve, sopra. Você se curva, não quebra, e acima de tudo, elas não o arrancam com um comentário. Há um efeito colateral engraçado. Quanto mais tempo você fica parado, mais os reativos redobram seus esforços.
Sua calma é uma falha no espelho do videogame emocional de outra pessoa. Você não reage, não se regula, não age como uma esponja. E então, eles aumentam o volume como DJs desesperados às 3 da manhã. É normal. Há anos eles calibram o termostato de acordo com suas reações. Quando você desliga, eles têm que lidar com o frio e o calor sem seus cobertores. Você fica lá, o aquecedor desligado, sua presença ligada. Às vezes, isso é tudo o que é preciso para mudar a estação. David, um engenheiro de software com a paciência esgotada, entrava no escritório todas as manhãs, como se estivesse em uma zona de terremoto. Seu chefe estava desabafando. Seus colegas batiam no teclado como tambores tribais. O ar era um vapor de estresse. Ele voltava para casa com o coração batendo como maratonas, sem treinamento. Então, decidiu construir seu próprio firewall emocional, uma espécie de antivírus mental que você instala antes de ligar o computador. Todas as manhãs, ele dizia a si mesmo: "Hoje eu vejo estresse, mas não o baixo na minha memória RAM." Ele escolhia suas respostas com antecedência. Nada de reações histéricas, apenas pacotes profissionais e compactados. Ele se ateve ao que sabia. Sua expertise, não a aprovação do chefe. Depois de 3 semanas, era como se ele tivesse trocado de sistema operacional. Sem mais travamentos emocionais, sem mais lag interno. O surpreendente? Seu chefe, sentindo sua recém-descoberta estabilidade, parou de tratá-lo como uma esponja e começou a falar com ele como um igual. A calma, quando genuína, é tão contagiosa quanto a ansiedade. Aí vem o poder do raio-x psicológico. Enxergar através das acusações como se fossem folhas transparentes. Heinrich, o aço zen, demonstrou isso em sessões. Um rival nos negócios o acusou publicamente de ser um aproveitador sem coração. Qualquer outra pessoa teria se inflamado como uma panela de óleo fervente. Em vez disso, ele riu por dentro. Interessante! Essa frase não é sobre mim, é sobre ele. Por trás da acusação de insensibilidade estava o medo de parecer insensível. Por trás da obsessão pelo lucro estava uma carteira ansiosa. Por trás da defesa dos trabalhadores estava seu próprio sentimento de culpa. Cada insulto é um autorretrato emoldurado agressivamente. A tela é deles, não sua. Jung chamava isso de projeção. Heinrich brincava com ela como se estivesse jogando videogame. Fim de jogo, você não é o alvo. E é aqui que a coisa se torna quase cruel. Quando você vê projeções, para de levá-las a sério. Os outros te atacam, você os vê como crianças com o joelho ralado gritando para o céu. Você não pode ficar bravo com uma criança por chorar. Você só pode se perguntar o que a fez cair. Este é o lado bom da imunidade. A raiva dos outros se torna um raio-x da dor deles. Lisa, uma designer gráfica, vivenciou isso quando um cliente a demoliu, dizendo que seu trabalho era amador. Depois de aplicar a lente de projeção, ela percebeu que o cliente vivia com medo de ser um amador. Não era ela quem era inadequada, era ele quem se sentia exposto. O resultado? Ela permaneceu profissional e intacta, enquanto ele se refletia em sua própria sombra. Mas cuidado! Esse superpoder corre o risco de isolá-lo. Ao ver uma criança ferida atrás de cada adulto, você começa a se sentir o único adulto na festa. Heinrich confessou: "Doutor, às vezes é como viver em uma creche barulhenta. Eu observo, eles gritam." A imunidade emocional pode se transformar em distanciamento, como se você estivesse estudando a fauna humana vestindo um jaleco. O verdadeiro desafio não é cair na arrogância do eu em cima, você embaixo, mas permanecer humano enquanto atravessa o laboratório da psique. Jung descobriu que o objetivo final não era ser invulnerável, mas sim tornar-se um alquimista emocional. Heinrich explicou isso como um cozinheiro da alma. Cada pessoa difícil era um ingrediente amargo, que, quando bem cozido, se tornava nutritivo. Quanto mais alguém o irritava, maior era a lição que ensinava.
Não inimigos, mas professores disfarçados. Marcus, um vendedor exasperado com a preguiça de sua equipe, transformou a irritação em um campo de treinamento. Em vez de atacar, ele estudou como motivar sem gritar, descobrindo que sua verdadeira fraqueza era a falta de empatia. A falha do grupo tornou-se seu combustível para o crescimento. Alquimia pura, veneno em remédio, chumbo em ouro. Claro, há um lado sombrio. Aqueles que dominam a alquimia correm o risco de tratar relacionamentos como experimentos de laboratório. Heinrich, às vezes, olhava para sua esposa e, em vez de realmente ouvir, pensava: interessante, este é o trauma paterno dela falando. Não é amor, é entomologia emocional. É por isso que Jung falou do estágio final, o guerreiro compassivo. Não o monge enclausurado em vidro, mas o humano que se mantém conectado sem ser sobrecarregado. Heinrich aprendeu que a verdadeira imunidade não é um muro, mas uma ponte. Proteger-se sem deixar de sentir, observar sem perder a ternura. Uma esposa raivosa torna-se alguém a ser ouvido sem ser absorvido. Um funcionário estressado torna-se alguém a ser apoiado sem engolir a tempestade. E aí surge o Aikido emocional, não bloqueando, não absorvendo, mas desviando. A raiva se transforma em soluções, a tristeza se transforma em compaixão, o medo se transforma em sabedoria. Heinrich se torna um ponto de referência, não porque fosse impermeável como cimento, mas porque era transparente como vidro. Tudo passava, nada podia feri-lo, mas ele permanecia presente. Eventualmente, Jung escreveu: a verdadeira imunidade não é ser intocável, é tocar sem se deformar. O lado tóxico da alquimia emocional é que você corre o risco de se tornar um cientista louco. Cada discussão se torna um slide, cada amigo um experimento, cada conversa uma cobaia a ser observada sob uma lâmpada estéril. O próprio Heinrich admitiu: às vezes, sinto que não estou vivendo, mas conduzindo um ensaio clínico com a espécie humana. Este é o preço da clareza. Quando tudo lhe parece uma dinâmica psicológica, a espontaneidade se dissolve como açúcar em água fervente. Você percebe que não está mais discutindo ou amando, mas arquivando dados. Você se torna o homem que coloca notas de rodapé nas emoções dos outros, em vez de abraçá-las. Um passo adiante, e sua imunidade deixa de ser força. É orgulho disfarçado de sabedoria. Aqui, Jung fez uma correção de curso. Não basta nos tornarmos invulneráveis, precisamos nos tornar antifrágeis. Isso não significa armadura, mas um corpo vivo que se fortalece a cada tropeço. O verdadeiro objetivo não é a anestesia, mas a capacidade de nos tornarmos humanos novamente depois de encarar o inferno nos olhos. A citação de Jung que acertou em cheio no conceito foi clara como uma lâmina. Aceitar a si mesmo é a essência do problema moral. Aceitar tanto o próprio aço quanto as próprias rachaduras, tanto a imunidade quanto a vulnerabilidade. Porque se você remover a carne, deixando apenas a armadura, você não é um guerreiro. Você é uma estátua de bronze enferrujado. O nível final, o que Jung chamou de guerreiro compassivo, é o equilíbrio paradoxal. Você permanece imperturbável sem se tornar uma geladeira. Você permanece conectado sem ser arrastado para a lama. Heinrich, após o calafrio inicial, entendeu que não bastava não reagir. Ele precisava abrir espaço para os outros. Quando sua esposa chorava, ele não dizia simplesmente "interessante". Ele permanecia presente sem engolir a dor dela. Quando os funcionários lhe traziam problemas, ele não os protegia, mas os ouvia sem deixar que se espalhassem. Ele não se tornou uma esponja, mas também não se tornou um muro. Ele era a ponte. E ali, sua calma, em vez de assustadora, começou a fazer os outros se sentirem mais seguros. Jung chamou o movimento secreto dessa fase de quase uma arte marcial. Aikido emocional. Você não resiste, não reage, não se fecha. Você usa a energia dos outros como alavanca para transferir seu peso. Raiva. Você a canaliza para soluções práticas. Tristeza?
você a transforma em ternura. Medo, você o destila em clareza. É como pegar dinamite e usá-la não para se explodir, mas para abrir túneis de luz. Nesse ponto, Heinrich havia se tornado um imã. Nos piores momentos, todos se aglomeravam em torno dele. Não porque ele distribuía algodão doce, mas porque sua mera presença agia como um farol. Tempestades emocionais chegavam, mas contra ele se transformavam em águas calmas. Jung escreveu o segredo final como se fosse o final de um romance iniciático. Ele aprendeu a amar a humanidade dos outros, permanecendo intocado pelo seu caos. Eis a fórmula final. Vulnerabilidade total mais invulnerabilidade total, no mesmo corpo. O paradoxo supremo da psique. Você pode sentir tudo, sem ser deformado por isso. Heinrich não era um bloco de gelo. Era um vidro transparente e resistente, que deixava passar a luz, mas não retinha a lama. De caso clínico, a manual vivo do potencial humano. Por fim, o diagrama se fecha como um metrô noturno retornando ao seu terminal. Cada parada tinha um nome específico. Espelho da sombra. As pessoas que te irritam são vitrines, onde seus defeitos aparecem durante um ensaio geral. Pare de atirar tomates e leia o roteiro. Lacuna de reação. Aquele segundo elástico entre me dói e eu respondo, onde você pode escolher não usar o alfineteiro de outra pessoa. Protocolo do observador. Você sai do palco, entra na sala de controle e a trilha sonora se torna música de fundo, em vez de dirigir o carro. Fortaleza da fronteira. Filtros, propriedade, identidade. Nada que não seja útil, seu ou consistente com você, passa pela alfândega. Reversão da projeção. Ataques se tornam raios-x da dor de outras pessoas, não julgamentos sobre sua anatomia. Então, vem a alquimia. Pare de jogar limões fora. Faça combustível com eles. Cada gatilho é uma mina de ouro. Extraia insights, integre sombras, derreta metais macios em aço elástico. Cuidado com o laboratório estéril. Se você se tornar um entomologista de emoções, perderá o abraço. É por isso que o nível máximo não é a redoma de vidro, mas o guerreiro compassivo. Uma presença firme, um coração ardente, sem contágio. Aikido emocional. A raiva como alavanca para soluções, a tristeza como porta de entrada para a ternura, o medo como ferramenta de ensino para a lucidez. Você não anestesia nada. Você escolhe o que passa por você e o que ricocheteia. E aqui reside a revelação mais desconfortável e libertadora. Você não é vítima das teclas de atalho do mundo. Com a prática honesta, você se torna uma mesa estável, enquanto os outros ainda estão pegando suas raquetes. Não é frio, é calor com um termostato interno. Poder não é nada me toca, mas posso tocar em tudo sem me deformar. O verdadeiro ouro é esta fórmula paradoxal. Vulnerável à vida, invulnerável ao caos. Cada pessoa difícil se torna um professor mal vestido novamente. Cada dia ruim, um curso intensivo de autoengenharia. Quando você entende isso, a cidade para de morder. Você a ouve latindo, mas seguras a coleira. Se este lockdown lhe deu um roteiro que pode ser usado na vida real, então apoie a jornada. Curta para que o algoritmo e eu saibam que você quer mais ferramentas como esta. Comente sobre qual gatilho você está transformando em treino. E como, inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos episódios desta série sobre resiliência, suja, mas real. Obrigada por chegar até aqui. Desejo a você limites claros, um senso de humor sempre à mão e uma paz que não pede permissão. Até breve!